Olá a todos! Hoje eu, Lívia e a Gabriela Cristina iremos apresentar sobre o elemento químico bismuto e as suas aplicações na medicina. O bismuto ele é um elemento químico com símbolo Bi, número atômico 83, massa atômica de 208,9. Ele pertence ao grupo 15 e à família 5A da tabela periódica, e a origem do nome bismuto vem do alemão e significa massa branca. A gente pode destacar entre algumas características químicas e físicas do bismuto que ele é sólido em temperatura ambiente, ele apresenta um baixo ponto de fusão, né, quando a gente compara com outros elementos, outros metais. A temperatura dele de fusão é de aproximadamente 271 graus Celsius. Quando o bismuto ele é submetido a uma temperatura maior que essa, né, maior que a sua temperatura de fusão, ele vai apresentar um formato geométrico e uma coloração iridescente. Isso se dá porque no momento em que esses cristais estão resfriando, né, uma fina camada de óxido de bismuto ela vai se formar na superfície, porque ela reage com o oxigênio do ar. Esse óxido, né, que é o óxido de bismuto, ele é colorido e muito bonito. Então, a gente pode até ver na imagem aqui um exemplo desse óxido de bismuto, né, que são cristais de bismuto, como a gente poderia dizer. Além disso, né, o bismuto ele é caracterizado por ser um metal frágil e quebradiço. Ele apresenta, né, uma tonalidade rosácea, e também a coloração iridescente, como a gente falou, ela se assemelha um pouco com um arco-íris. O metal ainda, ele é quase tão denso quanto o chumbo. Então, quando ele foi descoberto, né, na época do seu descobrimento, havia até uma certa confusão entre o chumbo e o bismuto. Mas, né, o bismuto ele é o metal mais diamagnético da tabela periódica, ou seja, é um material que, se colocado na presença de um campo magnético externo, ele vai estabelecer em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que vai desaparecer assim que o campo externo é removido. Ele é o que mais apresenta essa característica na tabela periódica. E, em razão desse comportamento, esse tipo de material ele não vai ser atraído por ímãs. Na natureza, além da sua forma elementar, o bismuto, em determinadas condições, ele vai reagir especialmente com oxigênio, né, como a gente falou, que vai formar aquela camada fina, iridescente de óxido, mas também ele vai ser encontrado na forma de alguns minerais, como a bismutina, que é o Bi2S3, e a bismita, que é o Bi2O3. A sua estrutura cristalina, né, ela é em formato de degraus que vão formar um espiral. Esse tipo de elemento também, ele reage com praticamente todos os ácidos, né, se dissolvendo. E além da reação lá com oxigênio, né, que forma o óxido de bismuto, ele também pode ser encontrado associado com a prata, com o zinco, com o chumbo. Então, a gente sabe também que os países com maior abundância de bismuto são o Peru, o México, a Bolívia e a China. No Brasil, a quantidade de bismuto é extremamente baixa, né? Então não vai ter uma exploração tão grande. E, de modo geral, o bismuto ele é pouco frequente. A gente vai encontrar ele com uma certa dificuldade. Então, isso vai elevar o seu valor de mercado, em primeiro lugar, principalmente porque ele apresenta diversos tipos de utilidades na indústria. E também para a saúde humana, como a Gabriela vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco. Algo que é muito relevante quando a gente fala desses tipos de materiais é em relação à toxicidade, né, solubilidade, essas coisas. O bismuto ele forma derivados que eles não são tão solúveis quando comparado aos sais derivados de chumbo, né, que a gente viu que ele tem uma certa proximidade com o chumbo, então a gente pode comparar em relação aos dois. Mas a toxicidade ela é relativamente baixa, né? Mas quando houver uma exposição prolongada, né, pode causar um envenenamento. Uma característica peculiar é que, apesar de ser um metal pesado, os seus sais eles não vão apresentar toxicidade, então eles podem ser utilizados para inúmeras atividades. Mas já ocorreu casos, né, onde o bismuto e os seus sais causaram algumas lesões ao fígado. E também alguns casos onde foi
pode ser observado que ele pode permanecer nos rins também por muitos anos. Então, já foram registrados alguns casos de envenenamento por bismuto, mas é algo mais raro. Os sais de bismuto, eles vêm sendo utilizados na medicina há cerca de 500 anos. A primeira utilização que foi documentada foi na forma de uma pomada em 1773. Essa pomada era uma gordura misturada com resina e com subgalato de bismuto. Era utilizada externamente para aliviar as dores. Na metade do século XIX, os sais de bismuto passaram a ser utilizados para o tratamento de dores e desconfortos na parte superior do abdômen, mas foi em 1900 que os sais de bismuto ficaram mais famosos, porque o médico de Nova York ele passou a utilizar uma fórmula que era a base de sais de bismuto para tratar diarreia em crianças daquela época. Porque como tinha baixo padrão de higiene e de saneamento, as crianças ficavam constantemente doentes, a mortalidade infantil era muito alta, as crianças não passavam de 4 anos. Então, ele utilizar essa fórmula teve uma queda imensa na mortalidade da população infantil pela cólera infantil. Então, essa formulação ficou chamada de mistura cólera infantil. Essa mistura era pepsina, bismuto salicílico, sais de zinco, óleo e um corante rosa. O sucesso foi tão imenso que a partir de 1918 ela passou a ser industrializada e distribuída por todos os Estados Unidos. O corante rosa era para ser atrativo para as crianças, mas até hoje essas fórmulas possuem a coloração rosa. Os sais de bismuto mais utilizados são subsalicilato de bismuto e subcitrato de bismuto. Primeiro, o subsalicilato de bismuto ele vai ser eficaz na prevenção e no tratamento de qualquer quadro diarreico, tanto de origem bacteriana quanto de origem viral, em particular na diarreia do viajante. Essa diarreia do viajante ela acontece principalmente com quem viaja para lugar que não tem tratamento de água correto. Então, consome essa água e tem o agente etiológico Escherichia coli. A eficiência já foi comprovada e também ele é utilizado na prevenção e no tratamento de qualquer sintoma ocasionado por abuso alimentar ou alcoólico. Então, são medicamentos bastante seguros quando utilizados adequadamente. Então, não é indicado usar prolongadamente esses remédios. Então, deve ser tomado no máximo por 6 semanas. A dose ela vai ser adequada à idade. Quando você é adulto, o subsalicilato tem que ser no máximo de 4,2 gramas por semana. O subcitrato de bismuto ele existe em inúmeros países e ele foi inicialmente utilizado na Europa para tratar os sintomas dispépticos e de úlcera péptica. Essas úlceras elas vão se desenvolvendo quando os mecanismos de defesa e de recomposição do revestimento, tanto do estômago quanto do duodeno, estão enfraquecidos. Então, o tecido epitelial fica mais sensível ao ácido gástrico. Por isso que o paciente ele vai sentindo muita dor depois de todas as refeições. E quando reconheceu que a Helicobacter pylori era responsável pela úlcera, os sais de bismuto passaram a fazer parte dos esquemas para erradicar essa bactéria, sendo o componente mais indicado nesses esquemas de tratamento. Para tratar essas úlceras causadas por essa bactéria, a dose total vai ser dividida em 4 por 7 a 14 dias. Por fim, o sais de bismuto ele tem demonstrado exercer diferente ação no sistema gastrointestinal. Então, ele vai ter uma atividade antibacteriana, porque o bismuto ele é capaz de se ligar a certos sistemas reprodutivos dos micro-organismos, causando a erradicação desse organismo no sistema. Ele tem efeitos protetores da mucosa gástrica, porque os sais de bismuto eles vão aderir às lesões ulcerosas e ao muco. Então, vai formar uma camada protetora. Isso vai proporcionar um rápido alívio da irritação gastrointestinal. E ele também vai se ligar a ácidos biliares que podem aumentar as dores ao esse ácido encontrar com essas lesões.